Seja bem-vindo ao podcast do Understanding Artificial Intelligence, um projeto de divulgação científica no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou João Ricardo Penteado, doutorando no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. E ao meu lado está Matheus Amorim, que é doutorando no programa de pós-graduação em Sociologia da USP. Este podcast está sendo gravado diretamente do estúdio Oswaldo Porchat, que fica na sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, caso ainda não esteja inscrito, dê o joinha neste vídeo e compartilhe com seus colegas, aumentando assim o alcance de nossa iniciativa. Dessa forma, você colabora com a divulgação dos resultados do trabalho científico brasileiro sobre inteligência artificial e sociedade. E nesta 7ª edição do podcast, nós conversaremos com Álvaro Comim, que é professor no Departamento de Sociologia da USP e estudioso das novas formas de relações de trabalho. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, professor, primeiramente você poderia falar a nós e aos nossos ouvintes, nossos espectadores, um pouco da sua trajetória acadêmica e também as pesquisas que o senhor vem desenvolvendo recentemente? Tá bem. Bom, a maior parte da minha trajetória como pesquisador está ligada ao tema do trabalho, embora ao longo da minha vida eu tenha abordado esse tema de muitos ângulos diferentes, né? Então, no começo da minha carreira, minha dissertação de mestrado, por exemplo, tratou de sindicalismo, né? O meu primeiro campo de pesquisa foi sindicalismo. Eu estudei a formação das centrais sindicais no Brasil. Depois eu fui me deslocando para o tema de mercados de trabalho que é um tema importante na América Latina, né, pela natureza dos nossos mercados de trabalho, a questão da informalidade, que é um tema recorrente. Estudei a questão urbana também, sempre do ângulo do trabalho, né, mas a questão das metrópoles, a dinâmica metropolitana no Brasil. E, bom, e mais recentemente, desde a criação do C4AI em 2020, Que é o Center Center for Artificial for Artificial Intelligence, Intelligence, que aqui. agora está reunido com o CIAN, né, que é É uma sigla, mas é um centro de inteligência artificial ligado à FAPESP exatamente, também, né? Ou seja, quando esse tema da inteligência artificial brotou, eu fui atraído para essa temática. Então, o que eu tenho estudado nos últimos anos são os impactos da disseminação das tecnologias digitais e, em particular, de inteligência artificial sobre o trabalho. Isso tem várias frentes, depois a gente pode ir detalhando mais isso, né? Mas um dos temas que foi importante nessa primeira parte do meu trabalho foi a questão das plataformas de trabalho. Eu venho orientando muitos trabalhos nessa área, né? Tenho vários orientandos quase todos os meus orientandos estão trabalhando nessa área. Então, a gente fez, ao longo desse tempo, desenvolver uma série de estudos sobre trabalho em plataformas, desde as coisas mais conhecidas, como entregadores, por exemplo, de iFood, mas também em áreas menos visadas. Então, eu tive um estudante que fez um mestrado sobre plataformas de professores, de aulas particulares. Tem aqui o Matheus, que estava estudando a introdução de inteligência artificial no sistema judiciário. Tem gente estudando a introdução de sistemas de telemetria, por exemplo, em caminhões, né, em caminhões de carga de estrada. Tem uma aluna estudando produtores de conteúdo no OnlyFans e no Privacy. Enfim, a gente teve um panorama bastante grande de experiências de trabalho em plataformas, que foi importante também para mostrar que esse mundo é um mundo muito mais variado, muito mais heterogêneo do que a gente imagina, porque a gente é muito saturado com a discussão sobre Uber, até iFood, se etc. tornou um conceito, né? Uberização. Exatamente, E o que essa variedade de estudos mostra é que, na verdade, esse é um universo muito mais plástico de situações do que do que faz parecer essa coisa muito concentrada no Uber. Então, essa foi uma frente que eu desenvolvi mais por meio, na verdade, de orientações do que eu mesmo. Aliás, uma informação importante é que você é orientador do Matheus, né? Do Matheus, E aliás, já fazendo aqui uma merchandising, né? Esses vários trabalhos que eu orientei nesses últimos 5, 6 anos, eles estão sendo reunidos esse ano num volume, né? Num livro, né, Matheus? Ainda não tem o título definitivo, mas até o final do ano deve ser lançado aí um livro com uns 12 capítulos de estudos variados sobre inteligência artificial. Interessante. E trabalho, né? E aí a gente chama o senhor novamente, junto com alguns orientandos, para falar. Isso, faz aqui um jogral de estudos. Eu, pessoalmente, me interessei desde o começo muito
pela questão da mediação do emprego, ou seja, como as tecnologias digitais e as plataformas mudam essa, ah, essa relação social que está implícita nas situações em que as pessoas estão procurando empregos e nas situações em que as empresas estão procurando força de trabalho, né? Então, esse o surgimento das plataformas das redes sociais profissionais, como o LinkedIn, por exemplo, tem um impacto muito grande sobre isso, né? Sobre a forma como as pessoas buscam emprego, sobre a forma como as empresas buscam trabalhadores, né? Então, depois a gente pode também falar um pouco mais sobre isso. E acho que o senhor já começou a tocar assim alguns temas mais específicos, né? Um debate mais específico nessa questão do mundo do trabalho e a IA, que acho que o grande alarde sempre é o desemprego É, tecnológico, né? é, Mas a gente tem muitas outras questões, como a polarização do trabalho, a desqualificação do trabalho com o uso é. dessas tecnologias, requalificação profissional, né? O upskill, né? Downskill, enfim, a regulamentação do uso dessas plataformas e ferramentas, né? Trabalho como fonte de sentido de vida. Mas se a gente for falar sobre a questão do desemprego tecnológico primeiro, né? Em um debate recente organizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em dezembro do ano passado, o senhor falou sobre as projeções, né? É. Do impacto da IA no mercado de trabalho, que elas mudaram radicalmente após o lançamento do ChatGPT, né? Como eram essas projeções antes e como é que elas estão agora? Isso é uma das coisas que tem causado muito debate, especialmente entre economistas, desde pelo menos uns 10 anos para cá, são os estudos que tentam fazer projeções futuras sobre o impacto da IA, sobre o emprego em geral, no sentido do volume, vamos dizer assim, né, da quantidade de empregos disponíveis. Esse é o tipo de discussão que acontece toda vez que você tem alguma revolução tecnológica. O medo do desemprego tecnológico ele é sempre um debate muito quente, né? E muita gente começou a fazer projeções sobre o futuro. E essas projeções elas tendem a ser muito catastróficas, né? Tem um estudo que ficou muito famoso feito pela McKinsey, publicado, salvo engano, em 2017, em que eles projetavam que num espaço de até 20 anos no futuro, ou seja, a partir de agora, 10 anos, né, daquela época, Sim. seriam 10 anos que a inteligência artificial seriam capazes de substituir cerca de 50% das atividades humanas produtivas, ou seja, não dos empregos necessariamente, mas do conjunto de atividades que os seres humanos desenvolvem. Isso virou manchete, até hoje esse número é muito assim, a metade dos empregos vão desaparecer. Essas projeções, bom, primeiro é importante dizer que essas projeções sobre o futuro, elas são importantes e eu não estou pondo em questão aqui digamos, a qualidade do trabalho que é feito, mas elas estão sempre assentadas em premissas que podem ou não se confirmar, né? Então, por exemplo, em 2017 não era claro exatamente para onde a IA estava indo. Ninguém sabia em 2017 que você teria uma coisa como o LLM, né? ChatGPT assim. Pois é. Claro que tinha gente trabalhando nisso, né? Sim. Mas a ideia de que isso ia se tornar uma coisa Se popular, disseminar rapidamente, como assim, disseminou. muito velozmente, né? Assim, no espaço de 2 anos, o ChatGPT diz ter 800 milhões de usuários. Se a gente botar os outros, o Gemini, o Claude, etc., isso, enfim, sei lá, uma parcela imensa da humanidade está usando. E a velocidade com que isso foi adotado, né? Porque se a gente É, pensa o progresso da internet, né? A adoção da internet nas casas, enfim, pelas pessoas, levou, comparativamente a IA foi um É, exatamente. piscar de olhos, né? tem a ver com a fato de ser uma tecnologia digital, também já tem toda uma infraestrutura Sim. sedimentada, mas de É, fato é uma tecnologia que muda a forma como a sociedade funciona, é. no limite. Ainda que a gente possa dizer que, olha, tem 800 milhões de pessoas usando o ChatGPT, mas isso não quer dizer que esses 800 milhões de pessoas estão fazendo um uso muito sofisticado ou muito produtivo dela. Provavelmente a maioria das pessoas está usando o ChatGPT para coisas bastante banais, Banais, né? né? Talvez substituindo o Google ali na pesquisa, alguma coisa assim. Exatamente, Então, primeiro tem isso, quer dizer, ninguém sabe muito bem para onde essas tecnologias estão caminhando, as mudanças são muito rápidas, né? Mas hoje, por exemplo, já tem muita gente dizendo que os LLMs não são o futuro da IA, tá certo? Que eles já, por exemplo, quando as pessoas observam, por exemplo, a trajetória do próprio ChatGPT, uma coisa que é constatável hoje é que no início os saltos, os ganhos eram muito grandes de uma versão para outra. E esses ganhos eles vêm diminuindo, né? Esses ganhos eles são, sobretudo,
o produto do aumento da capacidade de computação e do aumento da escala dos dados que você joga lá. Então, isso no início formou uma espécie de convicção entre as pessoas que estão nessas empresas de que bastava você ir dando mais poder computacional e mais dados, que os sistemas iam se aperfeiçoando até se tornarem uma inteligência artificial geral. Isso já não parece ser o caso, tá certo? Os saltos entre as versões mais recentes do ChatGPT em termos de ganhos de qualidade têm sido muito pequenos comparado com a imensidão dos investimentos necessários. Então, outras pessoas dizem, olha, os LLMs vão virar commodities, não é o centro da revolução, não está nisso, né? Os chineses, por exemplo, investem muito não na criação de uma inteligência artificial geral, mas na criação de produtos com utilidades muito claras, muito específicas, né, que são como que recortes desses grandes LLMs com propósitos específicos. Estão conseguindo fazer isso gastando menos energia, menos poder computacional. Então, há uma outra via aí de... Já ouvi falar disso também. De expansão, Pode ser uma estratégia que vai render frutos. Exatamente. E que vai empurrar a onda tecnológica numa direção diferente. Até recentemente, eram só as empresas americanas que estavam na ponta. Agora você já tem empresas chinesas também disputando a ponta. Então, o primeiro problema dessas projeções é esse. Quer dizer, é muito difícil saber o que vai ser a inteligência artificial daqui 20 anos. Uma segunda coisa também que tem causado muita perplexidade é que uma das premissas é que a adoção dessas tecnologias promove grandes ganhos de produtividade. E isso não necessariamente se realiza. Esse é um debate antigo. Tem vários estudos com alcance limitado, etc., mas que mostram que as empresas estão tendo muita dificuldade em realmente conseguir extrair ganhos de produtividade. Há muitos casos em que o resultado, na verdade, é o contrário, né? Retrabalho, né? Porque a gente imagina a substituição, você põe um sistema e tira o trabalhador, mas não é assim. Uma empresa grande, para adotar esses sistemas, ela tem que refazer toda a arquitetura interna dela, os seus organogramas. Então, isso exige uma reconstrução interna organizacional que nem todas as empresas estão dispostas a fazer ou sabem que tem que fazer. Se fala muito, por exemplo, que a IA gera muito retrabalho, porque elas não são ainda confiáveis assim, num nível em que uma empresa precisa. Uma coisa é um usuário como nós, você vai lá, pede uma receita de bolo, ele te dá uma receita meio errada, seu bolo não dá certo. Tudo bem. Agora, uma empresa vai colocar todo o sistema contábil dela, todos os dados dos clientes dela, e se esse sistema não funciona bem, entendeu? Ele causa problemas. Então, tem um problema de confiabilidade que gera muito retrabalho, e a conclusão é que não necessariamente essas tecnologias produzem os ganhos de produtividade que se imaginam, né? Então, essa é uma dimensão do problema. Quer dizer, eu não acho que esses estudos sejam inúteis, mas eu acho que a gente tem que tomá-los com muito grano sales, assim. Não necessariamente é isso. Os contextos também variam muito. A maioria desses estudos foi feita nos Estados Unidos, utilizando base de dados americanas e falando do mercado de trabalho americano. E isso, por exemplo, perde uma dimensão importante, que é o offshoring digital, por exemplo, que é uma coisa que afeta muito os Estados Unidos, né? Porque hoje o trabalho digital ele pode ser contratado em qualquer lugar. E as empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas estão contratando massas de pessoas em outros lugares. E eu não estou falando só da fazenda de clique, tem isso também, né? A gente não sabe, porque a gente acha que o sistema de inteligência artificial, eles são inteligentes. Não, tem uma quantidade imensa, milhões de pessoas lá em países mais pobres, no Quênia, na Índia, que estão lá corrigindo esses bancos de dados, etc. Então tem muito trabalho. Tem documentários interessantes sobre isso, inclusive. Só que esse é um trabalho que para nós não é muito visível, né? E as próprias plataformas não têm interesse em divulgar muito esse mundo. Mas além disso, hoje as empresas nos Estados Unidos contratam engenheiros na Índia, na Ucrânia, na Polônia, onde eles quiserem, no Brasil. Brasil, exatamente. Uma mão de obra que tem uma qualidade comparável com a americana e um custo muito, muito menor. Então, você tem um fenômeno de offshoring aí que ninguém sabe exatamente que tamanho tem, etc., mas ele está acontecendo, né? Então, o mercado de trabalho para essas tecnologias, ele é global mesmo, né? Interessante. Mas, de fato, eu também lembro na minha dissertação, não foi da McKinsey, achei que o senhor fosse falar de outro, teve um relatório bastante famoso. David Autor. Teve do Autor, teve um do Osborne e Fry. Que é um dos primeiros, Esse é um dos primeiros. Que também apontava um número catastrófico, em torno de 50%. Exatamente, era um número catastrófico, fez as manchetes de jornais
e hoje em dia já esses números já não são tão considerados como na época, né? Exatamente. Mas Um de estudo muito fato, famoso que toca nessa questão da polarização é o estudo de um autor americano chamado David Alton. Ele é um economista sim, ele é bastante citado. bastante citado. Ele dirige um centro que se chama The Future of Work em MIT? MIT, exato. MIT, Ele é um nome ele é o muito diretor. importante. E ele lançou, esse é um texto também já relativamente antigo, acho que 2013, essa ideia da polarização, que não nasce com a IA, mas ela é o produto, enfim, da introdução dos computadores, das tecnologias, desde lá dos anos 70, 80. Essa ideia, desculpa interromper, professor, o senhor trata, inclusive, num artigo que o senhor publica, se puder colocar o artigo, produção, sobre, eu não sei se a produção tá nos acompanhando, mas enfim, um artigo chamado A Inteligência Artificial e o Futuro do Trabalho e da Proteção Social. Aí apareceu. Esse aí, o senhor publica no Cadernos do Instituto Legislativo Paulista, 2023, e o senhor fala, né, isso é uma coisa que eu acho bastante interessante, que certas atividades de natureza técnica mais rotineira e previsível, e aí o exemplo que você dá, professor, almoxarifes, caixas, cobradores, vendedores, analistas de créditos, auxiliares de escritório e desenhistas estariam mais sujeitos à automação por essas novas IAs, enquanto profissões de menor salário, né, como serviços domésticos, construção civil, seria mais difícil a automação pelos novos sistemas de inteligência artificial, o que levaria a isso que o senhor começou a falar, da tal da polarização do mercado de trabalho. Aí, se o senhor puder essa tese foi mais. lançada originalmente pelo autor, ele demonstra empiricamente isso acontecendo no mercado de trabalho americano. E essas tecnologias, pela natureza delas, elas são muito boas para realizar tarefas que são relativamente previsíveis e rotineiras, né? Então isso atingia originalmente o miolo, vamos dizer assim, aquela parte intermediária do mercado de trabalho, que são ocupações que têm um certo nível de qualificação, mas que operam, digamos, muito com coleta e processamento de dados, com análise de dados e coisas assim. Essas projeções feitas há 10 anos atrás, todas elas apontavam para esse extrato como sendo o extrato mais ameaçado. E aí, com isso, você tem o quê? Você tem, de um lado, o crescimento de ocupações muito qualificadas, exatamente nessas áreas tecnológicas. Então, o desenvolvedor de sistemas, o cientista de dados, etc. Essa mão de obra é uma mão de obra relativamente escassa e que passa a ser muito demandada pelas empresas e, consequentemente, ela passa a ter um valor altíssimo, né? Salários altíssimos, etc. E, de outro lado, você tem um mundo de ocupações de menor qualificação, entre aspas, e menores salários, que também elas são difíceis ou são muito caras de serem substituídas por tecnologia. Eu sempre digo para os alunos assim, você criar um robô que substitua uma empregada doméstica seria um robô absurdamente caro, porque ele teria que ter uma quantidade de capacidades, né, de sentidos. Não basta só o robozinho do aspirador do pó. Não, uma empregada que faça tudo, porque uma empregada exatamente. doméstica no Brasil significa Cuidado, né? Às vezes cuidar da criança, cuidar da casa, cuidar da criança, do fazer cachorro, compra, passear o cachorro, atender o telefone, cozinhar, lavar, passar, e fazer tudo isso, digamos, levando em consideração o gosto individual das pessoas. Então isso exige bom senso, exige uma mobilização de todos os sentidos, o tato, o olhar, o cheiro, etc. Então não é impossível fazer esse robô, mas ele seria um robô astronomicamente caro, ao passo que uma empregada doméstica ainda recebe um salário baixo e não faria muito sentido. Isso vale para muitas ocupações, né? Uma maneira interessante da gente pensar nessa polarização é a gente pensar numa empresa como a Amazon, por exemplo, que ela tem, de um lado, né, aqueles laboratórios com os cientistas mais caros do mundo, fazendo coisas fantásticas ali, e tem aqueles gigantescos galpões de mercadoria, com aquele monte de gente carregando pacotes daqui para lá. Numa mesma empresa, você tem esses dois polos crescendo simultaneamente. Interessante. E esses estratos gerenciais intermediários, eles começam a ser dispensados, né? Uma coisa que a gente não pensa muito, mas a IA, tem um autor italiano chamado Matteo Pasquinelli, que tem um livro muito interessante sobre isso, e ele fala assim, ele diz, a maior vocação da IA não é substituir o trabalho humano, é gerenciar o trabalho humano, é gerir a nossa vida. Desde o nosso consumo e as nossas relações sociais até as relações de trabalho. Eu acho que ele tem uma boa intuição essa. Quer dizer, na verdade,
Se você pensa numa coisa como o Uber, por exemplo, você tem uma empresa com um número relativamente pequeno de pessoas gerindo essa empresa e cuidando dos sistemas, que conseguem articular o trabalho de centenas de milhares de pessoas simultaneamente, né? Porque é apoiado por algoritmos que fazem o grosso da Exatamente. tarefa, digamos assim. Imagina se você tivesse que gerenciar humanamente esses milhares de motoristas, isso. com telefone ou qualquer coisa assim. Você ia precisar de mais gerentes do que de motoristas para gerenciar as Exatamente, pessoas, né? Mas Boa é observação. curioso que a gente for lembrar dos Jetsons, né? Exato. Empregada doméstica, professores, todos esses já eram robôs, Já eram né? todos robôs. As pessoas não faziam rigorosamente muita coisa nesse mundo, né? Então, essa questão da extinção do trabalho humano, ela projeta tanto utopias quanto distopias, né? Um mundo sem trabalho é bom ou ruim? Depende, né? Se é um mundo em que as pessoas dependem do trabalho para viver, do salário, esse é um mundo ruim. Mas se for um mundo em que as pessoas simplesmente não precisam trabalhar, mas podem continuar vivendo, talvez seja um mundo bom, né? E Bom, mas nesse aí, ponto, só para fechar esse tema das projeções, depois do lançamento do ChatGPT e de tudo que veio depois dele, né, os outros modelos, é muito interessante observar como essas projeções de emprego, elas estão subindo a escada. Ou seja, essa nova geração de tecnologias baseadas nos LLMs, etc., elas já demonstram a capacidade de substituir força de trabalho mais qualificada. Então, assim, um pouco ironicamente, há 10 anos atrás, você ser um desenvolvedor de sistemas era uma profissão promissora, né, de futuro. Hoje, nem tanto, né? Não é que os desenvolvedores vão desaparecer, mas, de uma certa maneira, o que eu acho que vai acontecer é que você tem um nível de desenvolvimento de sistemas que é mais rotineiro, que é mais acessível. Esse tipo de coisa vai Deve desaparecer tender... efetivamente. O Claude já faz isso, os sistemas estão todos investindo nisso. Isso não vai acabar com a figura do desenvolvedor, mas o desenvolvedor vai ser uma pessoa muito mais qualificada, que é um cara capaz de pensar esses sistemas, etc., e vai ter espaço para muito menos gente lá em cima, né? Então, isso está acontecendo em muitas... pessoalmente, eu acho que esse complexo de áreas que envolve audiovisual, cultura, texto, imagem, Todas muito som, impactadas, né? publicidade, essas áreas estão sendo radicalmente impactadas, radicalmente impactadas. Você pensa hoje, esses sistemas hoje, por exemplo, são muito hábeis para fazer traduções de textos, são muito hábeis mesmo, né? Eu uso esses negócios há mais de 10 anos. No início, você fazia uma tradução qualquer num dispositivo desse, você tinha que ficar Era bem revisando, problemático também. era muito ruim. Hoje em dia, eles fazem traduções muito boas, né? Sim. Então, o que acontece é que o antigo tradutor, que tinha um certo, né, uma profissão reconhecida, nobre, hoje em dia os tradutores eles são convidados para fazer a revisão da tradução que o sistema fez. Então, isso desqualifica no sentido simbólico, desqualifica no sentido monetário também, porque revisar é muito mais barato do que traduzir, etc., né? Mais gente fazendo, E a gente está assistindo isso agora no campo da produção audiovisual, os lançamentos mais recentes, né, desses sistemas que produzem vídeo, etc. Isso vai ter um impacto... Eu não sei se vocês viram, ontem saiu uma notícia no jornal sobre como nos sites de conteúdo adulto estão proliferando agora os modelos artificiais, né? Que estão substituindo os modelos reais, né? Certo. Então, assim, nesse Isso nível. vai impactar essa indústria também, interessante. Completamente, completamente. E antes de continuar, o que o senhor acha, professor, dessa coisa que falam muito também, de que revoluções tecnológicas, ao mesmo tempo que destroem, criam novas ocupações? Isso é verdade, isso está acontecendo, né? A questão é que essas novas ocupações, elas podem não ser nada parecidas com as que foram extintas. Muitas vezes as pessoas que perderam os empregos das profissões extintas não têm o perfil para assumir as novas profissões, então isso cria um problema enorme de como é que você gere essa mão de obra que ficou defasada em relação a essas novas oportunidades de trabalho. E tem a questão geográfica, aonde esses novos empregos vão surgir, tá certo? Aparentemente as Big Techs americanas estão gerando muito emprego na Índia, mas não necessariamente nos Estados Unidos. Tem a questão de qual vai ser a qualidade desses empregos. Eles vão ser equivalentes aos que estão desaparecendo ou não, né? Um aspecto que é muito importante nas tecnologias em geral, mas na IA em particular, é que ela favorece muito a fragmentação das atividades humanas.
né? Esse é o próprio princípio da programação, consiste em você quebrar um problema em inúmeras pequenas etapas, Sim. porque isso facilita muito a programação e a preparação desses sistemas. Então, o que acontece é que você tem uma tendência hoje muito forte a fragmentar o trabalho que antes ele era integralmente contido num profissional, que era o cara capaz de fazer tudo. Você começa a fragmentar isso e introduzir, a substituir partes do trabalho de um profissional por sistemas artificiais, né? Outra dimensão também é limitar as capacidades daquela função às capacidades tecnológicas que não necessariamente correspondem às capacidades do profissional, né? Por exemplo, um serviço social que tem uma interação subjetiva, que tem uma vivência, né? Que tem uma questão ali mais do contato caso a caso. Uma IA, um algoritmo, ele não é capaz de captar essas nuances, né? Mas se você está modelando uma certa função, um certo trabalho, uma certa capacidade, com base no que a tecnologia pode fazer, que não é a mesma coisa que o humano pode fazer, esse funcionário, esse trabalhador, ele agora está necessariamente limitado ao que a máquina pode fazer. É isso. Tem isso, quer dizer, tem a mudança tecnológica, ela também inevitavelmente afeta o produto. O produto não é igual. Quando você passa da indústria artesanal para a indústria em larga escala, os produtos também mudam de natureza, né? Eles têm que se adaptar. E a gente tem um pouco a tendência a achar que é a tecnologia que produz a mudança. Na verdade, é a mudança que abre espaço para um certo tipo de tecnologia, né? Então você fala assim, como é que pode uma inteligência artificial fazer um bom roteiro de filme? Não é possível isso. Isso é possível porque os roteiros de filmes, se a gente pensar em Hollywood e nessas séries os roteiros dos filmes que as pessoas consomem, eles já vêm sendo padronizados há muito tempo, né? Você pega lá a estrutura dramática e tal, das historinhas do Netflix. Jornada do herói. É tudo muito repetitivo. Então, assim, você já tem uma padronização do produto, e é porque esse produto ficou tão padronizado que você pode agora botar uma inteligência artificial para fazer isso. É interessante ver isso sobre vale esse para aspecto. música, isso vale para tudo, né? A literatura de autoajuda é um negócio já todo pré-programado. Então, não é tão difícil você botar uma inteligência artificial, fazer um livrinho de autoajuda, porque o script já está todo lá, já é todo previsível. Ou seja, existe uma preferência social que torna capaz automatizar a sua produção. Que se fosse diferente, talvez, esse não seria talvez tão prático automatizado. Se todo mundo Exatamente. assistisse filme Godard, Avant-Garde, né? Se todo mundo assistisse só o Godard, seria muito difícil uma inteligência artificial fazer um filme igual com o Bruce Lee, o Kubrick, perdão, o Kubrick, é muito difícil fazer aquilo. Então, assim, a obra de arte, a sinfonia do Beethoven, isso a inteligência artificial talvez nunca faça. Mas, na verdade, não é isso que as pessoas estão consumindo. Não são as obras do Beethoven. As pessoas estão consumindo música que você consegue muito facilmente replicar. E é por isso que hoje, por exemplo, o Spotify está inundado de música artificial. Inundado. As pessoas acessam o Spotify para botar aquela música para relaxar, música para dormir, música para estudar. E é indistinguível. Agora, existem playlists e playlists no YouTube desse gênero de músicas para jogar, músicas para relaxar, não Tudo sei o quê. artificial. Quando você vai nos comentários, todo mundo diz, isso é IA, né? Mas... E daí? No fim das contas, e daí, entendeu? E realmente, do ponto de vista do consumidor, se a música agrada e me produz algum efeito qualquer, tanto faz, entendeu? Um passarinho cantando também não é um ser humano, e aquilo pode ter um efeito estético atraente para mim. Então, na verdade, é isso. As pessoas consomem uma música que já é muito padronizada, um filme que já é muito padronizado, uma literatura, e isso permite que a tecnologia realmente substitua o autor, né? Interessante. Mas aí o problema é, um músico leva, sei lá, um ano para fazer um conjunto de 12 músicas, vamos dizer assim. E um cara com uma IA, sem nunca ter aprendido a tocar violino, ele consegue fazer as 12 músicas numa tarde, tá certo? E aí o músico leva a pior, tá certo? Esse é o problema. Eu acho que esse é exatamente o ponto que a gente quer abordar agora, né? Porque a questão da precarização do trabalho, plataformização do trabalho, etc., isso também tem impactos para além da relação de trabalho. Por exemplo, a redução dos volumes de financiamento, sistemas de proteção social, etc., né? E que isso costuma vir do trabalho formal, do trabalho assalariado, né?
Em que pé está esse debate no Brasil e em outros países do mundo? Porque esse é outro impacto que Esse é um outro acontece da impacto, automação do trabalho. Os exatamente. sistemas de proteção social, que a gente tem mais ou menos no Brasil, mas tem boa parte dos países da Europa, por É, exemplo. isso tem muito a ver com o que eu estava falando antes, quer dizer, essa capacidade da tecnologia de fragmentar o trabalho humano, ela facilita muito os processos de terceirização, que, Os gigs que também, não né? necessariamente precisava envolver tecnologia. Isso pode terceirização é uma coisa que sempre existiu. As empresas, então você começa a parcelizar o trabalho. Isso permite também às empresas separar as quantidades, né? Se eu tenho um trabalhador que faz muitas coisas, ele faz muitas tarefas diferentes num dia. Essas várias tarefas têm proporções muito diferentes. Tem coisas que ocupam metade do tempo dele, tem coisas que ocupam pouquinho. Então você consegue ir, essas coisas menos centrais, você consegue ir terceirizando. Então, aos poucos, as empresas não precisam mais ter um departamento de jurídico. Elas podem ter lá uns 2 ou 3 advogados e contratar escritórios. E da mesma maneira que você terceiriza, você pode automatizar também, tá certo? Aí depende da tecnologia que você tem disponível. Esse é até um processo meio linear, assim, você primeiro terceiriza, depois você automatiza de vez, né? Você começa a externalizar Existe o esse trabalho. padrão? Na indústria isso é muito comum, você vai terceirizando aquelas atividades que são consideradas menos centrais e aos poucos elas são automatizáveis, porque são justamente aquelas tarefas mais Interessante. picadas, menores, menos complexas que você vai terceirizando. Então tem uma certa progressão, o offshoring, a terceirização no exterior e depois a automação de tarefas, né? Até porque para automatizar as tarefas você precisa de um conhecimento acumulado que só pode ser feito por humanos, né? Sim. Então você, antes de automatizar um robô na linha de Tem que produção de saber uma tudo que é fábrica, necessário ser em feito na geral hoje atividade. você põe lá um robô, você pega o seu trabalhador mais experiente, que está perdendo um emprego para esse robô, e põe ele para treinar o robô. Então, ou bem o robô fica trabalhando ao lado dele durante algum tempo, ou alguém fica num joystick comandando o robô até ele aprender a fazer todos os movimentos necessários, etc, né? Então, a tecnologia não, ela precisa do conhecimento humano, ela precisa extrair esse conhecimento da gente de alguma maneira, né? E... Então, bom, isso tem um impacto potencial grande, não necessariamente sobre o volume de emprego, mas sobre a qualidade das relações de trabalho, né? Você começa a comprar trabalho a picados, né? Aos bocadinhos. E as plataformas, elas são, digamos, uma base tecnológica que permite a concatenação. Se você pega essas plataformas de trabalho, que são plataformas que oferecem trabalho digital, normalmente ligadas à própria cadeia de produção de IA, né? Tipo Upwork e tal. Você pode ir lá e contratar desde o cientista de dados até o cara que faz a correção de banco de dados lá no Quênia. Esses trabalhadores estão dispersos pelo mundo, eles não se conhecem, eles nunca se viram, e essas plataformas permitem que eu conecte o trabalho desses vários trabalhadores, né? Ela me dá a ferramenta tecnológica para eu juntar esses vários trabalhadores que estão em vários lugares do mundo e que têm níveis de qualificação muito diferentes, tudo isso por cima das leis nacionais, por cima dos arcabouços legais nacionais. Isso leva, então, a uma possível erosão do emprego tradicional, que é esse emprego de tempo regular, de duração indeterminada, com jornada regular, etc. Convenções trabalhistas, né? Convenções trabalhistas, assim, e que é a base de sustentação financeira dos sistemas, da parte securitária dos sistemas de bem-estar social, né? Estamos falando de previdência, estamos falando de seguro-desemprego, estamos falando de licenças maternidade, parentalidade, etc., né? Que é o núcleo duro do que a gente chama de estado de bem-estar social, né? São essas fontes de renda que permitem às pessoas sobreviverem quando elas não podem trabalhar. Quando Sim. você está doente, quando você está grávida, quando você está velho, quando você é criança demais para poder trabalhar. Todos esses sistemas, eles estão baseados nessa ancoragem na contribuição. É direito e contribuição, direito e contribuição. Então, uma erosão no mercado de trabalho regular, de emprego, é uma coisa que põe em risco o futuro desses estados de... Até hoje, eu diria para vocês que essa dimensão ainda não é muito palpável, tá certo? No Brasil, certamente não é. Não há uma tendência no Brasil de encolhimento do emprego regular, formal, ao contrário. Em 2026, o Brasil Criou? tem o maior nível da sua história de carteira assinada no mercado de trabalho, maior nível histórico. Continua sendo parcial essa cobertura, né? Não corresponde ao mercado de trabalho inteiro,
Mas não dá para dizer que está havendo uma precarização generalizada no mercado de trabalho. Isso não está acontecendo. Interessante, é importante porque às vezes a gente está debatendo tanto a precarização em face da digitalização das Sim, relações de trabalho, que às vezes a gente pode se sentir surpreendido, por exemplo, com uma estatística como essa. A gente fica enviesado, achando que, de fato, pelo fato de a gente estar debatendo, isso está acontecendo, mas quando a gente vai ver, as estatísticas mostram outra não realidade. é. Que se você olha para o Uber, você tem essa impressão de que tudo está se degradando. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que a gente tem que ter em mente o tipo de mercado de trabalho em que a gente está inserido, tá certo? Trabalhar no Uber ou mesmo fazer entrega para o iFood não é necessariamente o pior, o trabalho mais precário que tem no mercado como o brasileiro. Tem coisas piores, tá certo? As pessoas não estão fazendo essas coisas, entregando no iFood ou dirigindo Uber, porque elas são estúpidas, certo? Elas sabem as opções que elas têm, elas comparam, e quando a pessoa diz, não, o rapaz diz, eu prefiro trabalhar para o iFood, ele está dizendo, eu prefiro trabalhar para o iFood do que trabalhar no posto de gasolina. Sim. E ter um chefe o dia inteiro correndo atrás de mim, me humilhando, me pagando mal, etc, etc. É preciso levar isso em consideração, tá certo? Senão a gente acha que as pessoas estão malucas. E as pessoas não estão malucas, elas sabem o que é a vida delas, né, no dia a dia. São decisões racionais, né? Então, mesmo na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, há um crescimento desse tipo de modalidade de trabalho. Isso para eles é uma coisa que chama muita atenção, porque você não tinha muito isso lá. Mas quando você vai olhar, quem são os motoristas de Uber em Londres ou em Nova York, eles não são nem ingleses nem americanos. Em geral, são estrangeiros, são imigrantes. Consequentemente, eles não são verdadeiramente um problema, tá certo? Porque, no fundo, eles não são cidadãos, eles não são daqui, eles eventualmente não votam aqui. Então, esses caras, tudo bem você ter, desde que a gente consiga conservar o nosso estado de bem-estar para nós, né? Que é muito o discurso da direita europeia, né? A direita europeia não é contra o estado de bem-estar social, mas ela diz, ó, o estado de bem-estar social só para nós, europeus, húngaro, polonês, o que seja, né? Não esses árabes, essas pessoas esquisitas que vêm para cá. Então, assim, isso está no horizonte, essa questão da precarização das relações de trabalho, mas até agora, eu diria, isso ainda não tem assim um volume que me convença de que nós estamos caminhando inexoravelmente para esse tipo de cenário muito catastrófico, né? Ainda não há, acho, sinais empíricos muito claros disso. É bom a gente fazer esse destaque, porque de fato, às vezes a gente entra num debate tão grande, como eu falei, que às vezes, falando, é isso, a gente vê Uber para tudo quanto é lado, que às vezes a gente acaba achando que de fato a precarização está acontecendo de forma maior do que realmente está, E a consequentemente, verdade é que as sistemas de empresas proteção ainda social. precisam muito de uma força de trabalho estável. O dono da empresa precisa ter certeza que na segunda-feira, às 8 da manhã, as pessoas vão estar lá, tá certo? E você só consegue essa certeza quando você tem um contrato de trabalho com essa pessoa. Porque o iFood, por exemplo, não sabe se o rapaz A ou B vai estar lá na segunda mesmo. E ele possivelmente pode não estar. Uma demonstração interessante disso, se vocês vão de lembrar, durante a pandemia, as empresas que podiam fazer isso com os trabalhadores mandaram as pessoas trabalhar em casa. E aí todo mundo se convenceu naquela época de que isso era uma tendência que ia permanecer. O home office vai dominar. E aí, de repente, pouco tempo depois da Covid, a gente vê um movimento inverso, as empresas exigindo que as pessoas voltem a trabalhar no escritório. Se não todos os dias, pelo menos alguns dias por semana. Modelo híbrido agora. Isso sinaliza muito que as empresas, na verdade, elas não estão realmente interessadas nisso, em simplesmente perder contato físico com a força de trabalho, por várias razões, por N razões, de desconfiança, de produtividade, o que seja. Acho que um dos exemplos mais gritantes disso era o Nubank. Nubank, acho que os trabalhadores de lá tinham que ir só 1 ou 2 vezes ao mês. E depois, há pouco tempo atrás, mudaram para 3 vezes na semana. É um local de trabalho disciplina, né? Exato. E mesmo para os trabalhadores, é muito. Claro que tem vantagens de você estar em casa, mas tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você, para as mulheres que têm filhos, isso pode ser um problema grande. Exatamente. É bom por um lado, porque você está mais perto do seu filho, mas por outro, isso vai interromper o teu trabalho. Então, talvez para a mulher não seja ruim, mas para o dono da empresa será. Eu não quero a minha funcionária fica levantando da cadeira toda vez que a criança chora, etc. Enfim. A questão da solidão também. Da solidão, as pessoas sentem falta de interagir com outras, etc. Então, debate interessante esse. Próxima pergunta, a gente já...
A outra, você quer fazer? Essas plataformas, elas trazem também um outro problema, né? Que às vezes esses dados, eles não estão disponíveis para a gente conseguir mensurar É, essas relações do mercado de esse trabalho eu acho o grande problema. plataformizado, né? Quando a gente olha para as controvérsias em torno da regulamentação do trabalho, né, isso virou um tema mundial. Eu até estou acabando de escrever agora um artigo sobre isso, sobre as controvérsias em torno da regulamentação do trabalho. Uma discussão muito com o direito, Matheus, porque, no fundo, o direito tem uma doutrina muito estabelecida sobre isso, e é uma doutrina binária, né? Subordinação versus autonomia. Isso Sim, está na matriz do direito do trabalho. E, aparentemente, as plataformas elas desafiam de uma maneira muito contundente essa lógica binária, né? Esse paradigma da subordinação como definidor do trabalho. Então, isso virou uma polêmica. Assim, ó, todo mundo, em todos os lugares do mundo, você tem os tribunais batendo cabeça para decidir. Afinal de contas, o entregador do iFood, ele é um empregado ou ele é um autônomo? uhum, Porque a justiça tem que decidir entre esse mundo binário, tá certo? E, na verdade, as plataformas elas estão em num país como o Brasil, a verdade é que a gente sempre teve muito espaço, né? Isso não é um mundo binário, né? Você sim, tem uma escala aqui de formalidade e informalidade, vamos dizer assim, que sempre teve situações intermediárias. As plataformas elas desafiam, eu acho que são relações de trabalho concebidas para escaparem, digamos, das definições de emprego regular. Então isso está dando um nó completo na jurisprudência existente sobre essa questão. E o que eu percebo é que assim, a justiça e os próprios poderes legislativos que estão elaborando leis para isso, eles estão tentando consertar o resultado do funcionamento desses algoritmos, sem olhar por trás, tá certo? Sem ter acesso. Então no máximo, você pode tentar regular o resultado, que você consegue constatar depois. E isso é muito limitante, tá certo? Porque eu pessoalmente estou convencido que você nunca vai conseguir regulamentar direito as relações de trabalho se você não regulamentar os negócios antes, tá certo? Que sentido regulamentar os O negócios? primeiro de todos eles tem a ver com transparência e com prestação de contas, tá certo? Qualquer empresa formal no Brasil tem que informar todo. Se você demitiu um empregado ou contratou um empregado, você tem que informar o Ministério do Trabalho num determinado momento do mês, preencher lá o CAGED. Todo final de ano as empresas têm que preencher lá o sim. CAGED, tarará. Ou seja, todo mundo que emprega no Brasil presta contas para o governo, para o Ministério do Trabalho, e isso permite você, primeiro, ter uma visão muito ampla e muito detalhada do que é o mercado de trabalho, os salários, etc. e tal. E isso permite você regulamentar essas coisas, tá certo? As plataformas, ao contrário, elas têm um modelo de gestão que no fundo, elas são assim, elas são o ápice do ideal de empresa neoliberal. Porque elas inventam o mercado delas, né? Sim. Onde não existia um mercado, elas criam um mercado e elas criam todas as regras desse mercado, sem nenhuma intervenção, né? No máximo, depois a autoridade vem, a autoridade de trânsito vem, tenta regulamentar, a autoridade de trabalho, mas aí você já, né? Quando as plataformas já se instalaram e as pessoas já Você estão cria o usando, fato você cria um consumado. fato consumado. E Exatamente. você cria um universo de pessoas cuja vida passa a depender dessas plataformas, elas passam a ser uma espécie de infraestrutura. Eu fiz um artiguinho sobre, não sei se eu mandei para vocês, um artigo que eu publiquei num blog lá do Sebrap sobre o Uber, mostrando como, no espaço de alguns anos, o Uber se tornou uma infraestrutura indispensável no Brasil hoje. Sim. Ele já representa Mobilidade urbana. mais de 10% dos deslocamentos urbanos hoje Sim. no Brasil ocorrem utilizando Uber. Isso significa que você tem aí talvez 1,5 milhão de pessoas ganhando a vida, ou pelo menos uma parte do seu orçamento vindo disso, e você deve ter dezenas de milhões de pessoas cujo deslocamento urbano hoje depende muito da existência desses serviços, né, que competem com o ônibus. Tem Estão uma competindo coisa com o ônibus. muito marcante, quando eu me mudei para São Paulo, repentinamente o aplicativo do Uber ele também mostrava a opção do transporte público. Então, assim, É. ele estava tão integrado na mobilidade da cidade que ele mostrava até mesmo outras opções, outras alternativas se você não quisesse pegar o Uber, É. Sim. né? E como você tem, por exemplo, em São Paulo, a malha de metrô. O metrô é muito bom, mas a malha não é muito Não capilar. é muito extenso. Então, o Uber passou a ser um recurso para as pessoas irem até a Que é o estação mais metrô. próxima do metrô e aí entrar nessa rede. Enfim, hoje, aparentemente, o Uber já é uma parte da infraestrutura de mobilidade urbana, sem a qual, se você simplesmente tirasse o Uber da noite para o dia, ele vai fazer falta.
né? Geraria um custo político tremendo. Tremendo. Quem é que vai mexer com isso, tá certo? Uma empresa que responde por 1,5 milhão de ocupações e transporta a gente. Então, quando isso acontece, a capacidade do Estado de interferir nisso é muito menor, é muito mais complexa, né? Então, E curioso, eu estou lembrando agora, no debate que você participa, professor, você fala que, salvo engano, das 10 cidades do mundo em que o Uber possui o maior número de 6 passageiros, 6 estão no estão no Brasil. Brasil. Ele está falando de uma empresa que é mundialmente conhecida É. e o Brasil traz É. esses números em relação, né? 6 cidades. Então você É veja assim, impressionante. o que explica isso não é só o sistema da Uber, é você ter uma matriz de transportes públicos deficiente e em declínio, que vem piorando a qualidade a cada tempo. Então, as pessoas vão abandonando o ônibus porque o ônibus é muito desconfortável, é inseguro, é demorado, você não tem trajetos variados, então as pessoas têm que andar muito a pé. E, eventualmente, até se o custo da corrida é um pouco maior, mas compensa todas essas deficiências Exatamente. que o ônibus Ao mesmo tempo, assim, oferece. isso faz com que o Uber, no Brasil, persiga um público de renda muito baixa. E aí tem A o fenômeno tarifa das tem que ser motos muito também, baixa. né? Exatamente. E é por isso que eu concluo esse artigo dizendo que é uma ilusão achar que basta você regulamentar as relações de trabalho no Uber para ele virar uma fonte de empregos decentes. Isso não é. Eu estou convencido que o Uber, para dar algum lucro, ele precisa extrair até a última. Ele só funciona num sistema de exploração intensiva do trabalho. E aí, para o qual a estrutura de oferta de mão de obra do Brasil Favorece muito. favorece Essas bastante. plataformas encontram no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, o seu habitat mais. E tanto é que você vê, né? Na Europa não é comum usar Uber, né? Não é comum, em muitas cidades simplesmente fecharam a porta para o Uber, Sim. entendeu? Assim, ou deram Ou é condições muito caro, tão, inclusive. tão improváveis. Na Alemanha, por exemplo, eles são classificados como serviço de limusine, eles são equivalidos a serviço de limusine. O que significa, por exemplo, que os carros da Uber têm que ficar num pátio, você não pode receber uma chamada e pegar um passageiro na rua. Você só pode pegar uma corrida estando no pátio da empresa. Aí você sai, faz uma corridinha e tem que voltar para cá para receber a próxima chamada. Bem, isso inviabilizou o Uber lá, tá certo? Claro. Eles não proibiram, mas eles deram condições tão... Na Espanha, alguma cidade, Madrid, por exemplo, fez uma lei que o volume de carros de Uber circulando seria de, no máximo, 1/30 da frota de táxi existente. Que também deixou a meia dúzia de vagas para Uber, tá certo? E aí, bom, a Uber desrespeita as leis, aí tem todo um conflito aí, mas assim, agora, por que as cidades europeias podem fazer isso? Porque elas não precisam do E Uber. tem transporte Porque público você tem muito bom, metrô, tem ônibus ciclovia, tem funcionando. ônibus. As pessoas, na Exatamente. verdade, o Uber é bom para turista e tal, mas ele não é indispensável. Mas em países como o Brasil, como a Índia, como o México, etc., rapidamente eles se tornam indispensáveis. E aí o custo político de regulamentar é muito grande. Mas eu estou convencido que você não vai resolver o problema da relação de trabalho se você não regulamentar, no limite, o algoritmo, tá certo? E E, você dizer previamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. e, professor, ainda sobre esse debate a gente está falando bastante desse debate no IA, inclusive fica a recomendação para que assistam. Se um dia eles publicarem. O debate está no YouTube. Ok. Você fala de um relatório do YouTube, publicado em 2024, na qual o YouTube diz ter acrescentado 5 bilhões de reais ao PIB brasileiro e gerado o equivalente a 130 mil empregos em tempo integral. Aí você fala que, na verdade, se trata de uma É equivalência. uma equivalência. Porque o que eles estão contabilizando é milhões de pequenos trabalhos, né? Pessoal que posta vídeo e colhe algum tipo de rendimento em relação a isso, e que, considerando, né, o dinheiro que se movimenta, o montante, o número de pessoas envolvidas, as horas, eventualmente, isso seria equivalente a 130 mil empregos em tempo integral. Aí você fala, professor, se pergunta, né, se esses milhões de tarefas remuneradas podem ser considerados trabalho no primeiro momento. É uma boa discussão, inclusive, também, né, o quanto que as nossas ações na internet são ou não trabalho. E do ponto de vista da sociologia do trabalho, como que o senhor classificaria essas atividades, que é um desafio também, digamos, teórico, metodológico? Como que a gente concebe se é de fato um trabalho remunerado, você postar um vídeo no qual você consegue extrair reais de centavos, eventualmente, e se há novas metodologias de pesquisa sendo empregadas para tentar capturar essa nova dimensão aí do trabalho que a gente tem. Tem algumas pesquisas, não são muitas, porque também você não tem acesso, como sempre, né? Você não tem acesso
detalhado aos dados dessas plataformas, etc, né? Então, assim, quantas pessoas estão tentando ganhar a vida no Facebook vendendo coisas? Ninguém sabe, né? Tem um estudo feito por uma socióloga brasileira chamada Rosana Pinheiro Machado, Machado, da Irlanda, né? Da que atualmente Faculdade de trabalha na Dublin. Irlanda. Ela conseguiu fazer um estudo no Instagram. Eu não sei bem como é que ela conseguiu os dados, mas acho que foi, claro, em acordo com a empresa, etc. Em que ela mostra que tem milhões de pessoas, só no Instagram tem milhões de pessoas do Brasil produzindo conteúdo e tentando monetizar, vamos dizer assim, né? Então, assim, significa que tem um novo mercado, não só novas ocupações, mas novos mercados de trabalho que são largamente inacessíveis, né? Como estudioso do mercado de trabalho, eu diria, eu nunca me senti tão desprovido, tão no escuro, tão desprovido de informação quanto hoje. Porque a gente, historicamente, você tinha lá a PNAD, aquilo era um porto seguro e você fazia Sim. suas análises ali, PNAD, que etc. é a pesquisa do IBGE, A que eles pesquisa fazem. a pesquisa Pesquisa nacional por amostra Nacional Amostra domiciliar, Domiciliar. que é um mini censo, né, que é feito todos os meses, na verdade. Então a gente olhava para isso. Essas ferramentas, elas não conseguem captar esse tipo de trabalho, ninguém descobriu ainda como capturar bem essa informação. Então isso só é possível fazer por meio de técnicas de raspagem, etc., mas sempre de maneira muito limitada. E com um problema aqui para cientista social muito grave, quando você extrai informações da internet, você não tem representatividade no sentido estatístico, tá certo? Quando eu pego a PNAD, eu sei que a PNAD ela tem uma amostragem que é cientificamente construída, etc., para que ela seja representativa, com certa margem de erro, etc., da população do Brasil. Sim. Então, quando eu falo as pessoas de 65 anos e mais na PNAD, eu estou falando do universo de pessoas do Brasil. Quando eu extraio dados do Facebook, etc., eu tenho um conjunto de dados sobre um conjunto de pessoas, mas eu não sei, na verdade, essas pessoas representam alguma coisa maior do que elas? Elas são uma amostra de alguma coisa ou não? Tá certo? Isso pode parecer uma minúcia, Não, não é não. mas do ponto de vista do cientista social e do nosso modo de analisar as coisas, isso é um problemão. Quer dizer, mas de quem você está falando exatamente? Né? O que significa isso que você está retratando dessas pessoas? Né? Mas as empresas internamente têm As essa empresas clareza internamente têm. De novo, né? Quer sobre dizer, por a que as amostragem. empresas não têm que prestar contas dessas coisas? Se isso é trabalho, por que não prestar contas desse trabalho, tá certo? Acho que esse é um pouco até para que a gente possa pensar em outras formas de, por exemplo, de sustentar os sistemas de proteção social para além da carteira de trabalho assinada, Uhum. porque isso é indispensável. Sempre foi, isso não é culpa da tecnologia. No Brasil sempre teve uma parcela grande do mercado de trabalho que não estava. Então isso não é uma Sempre coisa foi gig Não é nova. uma coisa economy. nova, isso é importante Não é uma coisa lembrar nova. também. Por É isso que eu outra. também não adianta É. resolver o problema do motorista de Uber se você não resolver dos milhões de empregadas domésticas no Brasil que não tem direito nenhum. Quer dizer, por que dá tanta importância ao motorista do Uber e não para outras categorias muito maiores? Tem muito mais cabeleireira e manicure no Brasil do que motorista de Uber. Mas ninguém se preocupa tanto com elas, percebe? Eu acho que tem São também um certo organizados, né, desequilíbrio politicamente, tem a no questão da debate. organização política, enfim. Então, É, isso é um problema sério que o governo tenta resolver. A criação das MEIs foi uma tentativa de trazer esse pessoal para dentro da formalidade, mas é uma tentativa muito problemática. Enfim, é um outro assunto, talvez para outro uhum. podcast, mas é uma solução muito problemática. Mas é preciso caminhar nessa direção. Eu realmente acho que é preciso ter um controle maior do que essas empresas fazem, e elas têm que ter mais transparência, elas têm que ser mais visíveis, tá Existe certo? algum lugar do mundo, professor, em que existe uma legislação, pelo menos alguma intenção nesse sentido de obrigar as empresas, as big techs, as grandes plataformas a prover dados sobre, enfim, os usuários, sobre dados eventualmente sobre venda de alguma coisa relativa a trabalho, alguma Tem, coisa nesse sentido? na França, as empresas são obrigadas a mandarem boletins, acho que mensais, para o Ministério do Trabalho. Tem gente caminhando nessa direção, sim. Eu lembro que quando foi feito o acordo lá em Nova York, também a empresa tinha se comprometido a fornecer lá os. Porque atualmente nem os trabalhadores, na verdade, têm prestações de contas assim muito claras, né? E eu acho que é preciso regulamentar também, quer dizer, o Uber, ele alega que eles cobram uma comissão de até 25% nas corridas. Mas quem é que sabe isso, entendeu? Porque ninguém tem acesso a esses dados. Tem os estudos que existem que tentaram medir isso,
não convergem para esse valor. E se você conversa com os motoristas de Uber, é muito comum você ver corridas que eles estão mordendo 50% da tarifa, né? E como tem o tal do preço dinâmico, mesmo para o motorista é muito difícil saber quanto ele está Exatamente. ganhando ou não nas corridas, etc. Isso é uma coisa que eu acho que tinha que ser regulamentada, tá certo? Se é Você até fala nesse debate, professor, que o dono do Uber esteve no Brasil recentemente, o dono não, ano o passado foi. CEO, aí ele falou que a Uber empregava 800 mil Ele falou que no motoristas, Brasil 1,5 milhão 1,5 milhão, só que uma estimativa do IBGE ou de algum instituto de pesquisa apontava um número menor, então muito menor, era que esse mostra que é muito desencontro. difícil. Por outro lado, esse cara falou assim, tem 1,5 milhão de motoristas cadastrados. O estar cadastrado não significa que esse cara está indo Exatamente. trabalhar, tá certo? É muito comum nas plataformas você ter muito mais gente cadastrada do que efetivamente fazendo alguma coisa ali. Vez ou outra aparece algum motorista assim, 9 meses no Uber, 0 corridas. Exato. É muito raro. As pessoas usam também de maneira muito. Os motoristas também usam. Não é à toa que eles não querem CLT no negócio do Uber. Porque uma parcela grande deles, o Uber é uma parte É um bico ali que ele do faz para orçamento. complementar a Tem muita renda. gente que tem um emprego paralelo, etc. e tal. Então, para essas pessoas realmente não funcionaria muito. E também outra, como eles ganham muito pouco, a contribuição previdenciária pesa, tá certo? Com certeza. Ela pesa. Então, mas isso não quer dizer que a Uber não deveria contribuir para o sistema previdenciário brasileiro. Talvez de uma outra maneira, talvez taxando o faturamento, não sei. Se não existe folha de pagamento no setor, você não pode usar a folha de pagamento como base para contribuição. Então, use outra coisa. Faturamento, lucro, sei lá, entendeu? Aí precisaria discutir como, mas Criar uma lei só o para as fato é que a Uber, plataformas. a Uber e as suas competidoras, elas fazem um uso muito pesado da infraestrutura urbana, por exemplo. Elas gastam as ruas, o asfalto, etc, etc. Poluem, tá? E não retornam. E não retornam nada, tá certo? Então, assim, isso é desleal até com as outras empresas Sim. igualmente capitalistas, etc., mas que pagam imposto e que tem que pagar previdência, etc., né? E caminhando para concluir, professor, quais seriam as questões de pesquisa interessantes assim na sociologia do trabalho para explorar essa interseção entre inteligência artificial, plataformização, mundo do trabalho? Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado e eu sei que é um assunto do seu interesse também, que é a questão da interação do usuário, né, também do Ser trabalhador humano, em máquina. contato com essas máquinas, né, no seu dia a dia, É. no seu trabalho cotidiano, né? Eu acho que, em geral, essa relação que nós estabelecemos com essas tecnologias, elas são um desafio monumental para a gente. A gente hoje já começa a ter um pouco de noção dos efeitos disso na realidade, né? A questão, por exemplo, de como o WhatsApp, o e-mail mudaram a nossa forma de escrever, né? A gente está escrevendo de maneira cada vez mais telegráfica, cada vez pior, possivelmente, né? Acho que isso é um reflexo, digamos, dessa maneira de se comunicar. No Brasil, em particular, as pessoas usam muito mais a comunicação oral, né? O WhatsApp, O eles áudio, dizem, O né, que no áudio. Brasil o áudio é muito usado e tal, que implica, inclusive, um não uso da língua escrita para esse tipo de comunicação. Você tem problemas de sociabilidade que emergem disso. Por exemplo, hoje é muito comum, um dos projetos que eu estou envolvido agora eu estou estudando exatamente o uso de plataformas de recrutamento. E por conta disso, eu tenho lido literatura de RH e feito entrevistas também com RHs. Os RHs, ele tem uma coisa muito interessante no debate hoje, que ele diz o seguinte: em geral, esse debate ele reduz as habilidades humanas a dois conjuntos de coisas, as chamadas hard skills, por um lado, e as soft skills, de outro. Tem uma nomenclatura variada aí, mas dá para reduzir assim. As hard skills são aquelas habilidades que a gente aprende, né, e que estão ligadas a um campo de conhecimento qualquer. Então, um engenheiro tem que saber fazer cálculo, sei lá, o Contador tem que saber contador tem que mexer em entender planilha. as regras da contabilidade, etc. e tal. Isso é aquilo que a gente aprende na faculdade, na escola. As soft skills têm a ver com comportamentos, atitudes e características das pessoas, né? E hoje em dia é quase unânime assim na literatura que o hard skill é uma coisa, o hard skill é fácil de identificar, de mensurar e de encontrar. As soft skills é que são aquilo que é o grande problema para os RHs hoje. Que é a forma de lidar com as pessoas, Por exemplo, gerenciar, as pessoas trabalhar serem em capazes de equipe. trabalhar juntas, evitando conflitos, Se tem um perfil de liderança, se se não tem perfil de tem, né? liderança ou não.
A gente que é sociólogo sabe que muitos desses traços, na verdade, eles estão muito ligados à origem social. Você não aprende na faculdade isso. Como a pessoa foi Uma socializada, pessoa né? foi criada. Sim. Então, se você cresceu numa família em que todo mundo lia e você podia fazer intercâmbio, ir para outro país, você vai ter um tipo de cultura e um tipo de sociabilidade muito diferente de um garoto que foi criado num domicílio pobre, sem que a mãe fique o dia inteiro fora e eles passam o dia inteiro na rua, né? Então, você quer as pessoas autoconfiança, né? Claro que uma pessoa criada num meio como esse, mais rico, etc., ela muito provavelmente vai ser uma pessoa com mais autoconfiança, sabe se expressar, sabe fisicamente se Sim. apresentar, sabe usar os garfos, as facas, diferente de um menino pobre que possivelmente vai ter uma postura mais tímida numa entrevista. Então a gente sabe que isso está muito. Só que os sistemas de RH, etc., eles não estão preocupados com isso, eles precisam achar as pessoas. Então hoje você tem uma verdadeira caça, né, a essas. E aí você tem uma dinâmica muito interessante que é. Eu vi uma entrevista recentemente, acho que foi no Valor, de uma pessoa de RH, uma especialista em RH, dizendo assim: agora todos os currículos são bons. E são todos iguais. Então, assim, por quê? Muitas Porque você tem coisas um jogo. Exatamente, padronizadas. as empresas começam a usar as plataformas para buscar as pessoas. E isso vai fornecendo às pessoas uma espécie de imagem sobre o que é desejável, sobre o que meu currículo precisa conter para eu finalmente ser chamado para uma entrevista. E aí as pessoas começam e você tem plataformas que ajudam as pessoas a fazer isso, a Sim. montar um currículo que seja um E currículo. plataformas que filtram esses currículos. Então, você também, ao Exatamente. mesmo ponto, está modelando o currículo para que a Exatamente. plataforma lhe aceite, né? Você passe naquele crivo Exatamente. inicial, né? É isso. Então, no fundo, é assim, todo mundo tem que ter uma teoria sobre o algoritmo. No fundo, todos nós temos, tá certo? Sim, exatamente. O motorista lá do Uber, ele pode não saber como funciona, ele pode estar inteiramente errado a teoria dele, mas ele sempre tem uma teoria de por que ele deve pegar uma corrida ou não a outra, etc e tal. E a mesma coisa o candidato, tá certo? Quando a gente está em busca de emprego, você começa a viver ali dentro do LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn não é um portal de emprego, ele é uma rede social. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você funcionar para você, você tem que estar lá o tempo inteiro Cultivar postando. uma persona, né, Exatamente. sua. Engajamento. Exatamente. Plataforma exige engajamento. Então você tem que estar lá sempre, você deve seguir as páginas das empresas que você eventualmente tem interesse. Enfim, tem todo um modo de vida, uma etiqueta que você tem que desenvolver ali, e que no fundo é um jogo meio teatral, né? Entre quem procura o empregado e o empregado que procura o emprego, e obviamente isso tudo vai ficando muito artificial, tá certo? Porque tudo isso, Não tenha dúvida. depois a empresa vai usar também uma IA para vocês ficariam surpresos com o Inclusive- tamanho do ecossistema que existe em torno disso. Existem Ah, centenas de plataformas voltadas para ajudar candidatos e centenas de plataformas voltadas para ajudar as empresas que estão contratando. Inclusive cursos preparatórios para que você faça um currículo, etc., que seja Entrevistas. aceito na GUP, seja É. aceita em plataforma X ou Y, hacks, de você É. colar palavras-chave da descrição da vaga invisivelmente no seu currículo, porque aí a vai Aí ela ler. vai pegar. Eu já vi depoimentos de RH dizendo que eles, durante uma época, eles faziam entrevistas com vídeo, né, à distância. E que eles pararam de fazer isso porque eles descobriam que tinha pessoas que ou tinham um script aqui na frente, ia seguindo, ou usava, enfim. E as pessoas estavam manipulando as entrevistas. Percebe? Então, assim, isso é um mundo, isso eu acho um desafio monumental para a gente entender um pouco as consequências dessas relações. Na questão da IA, esse é até um tema, né, Matheus, que a gente discutiu em relação ao teu trabalho, que assim, quanto tempo leva para as pessoas começarem a confiar na IA, né? O problema do Matheus tinha a ver, quer dizer, no sistema judiciário você tem uma pressão muito grande, porque você tem uma quantidade imensa de processos atrasados, então é uma pressão muito grande para você acelerar o trabalho. Então, assim, em princípio, no começo, o juiz ou o profissional que está usando, ele deveria ser muito cuidadoso, porque todo mundo sabe que as IAs alucinam, produzem problemas e tal. Só que, dada essa pressão toda, digamos, eu estou lá, sai um primeiro resultado, eu olho e falo, até que ficou legal. Sai um segundo, até que ficou legal. Quanto tempo leva para eu relaxar e parar de verdadeiramente verificar aquilo e começar Delegar a decisão efetivamente a confiar no IA, né? troço, entendeu? Depender da E a depender já, É. né? E chegar a um ponto em que você já, na verdade, não sabe fazer mais aquilo direito, entendeu? Porque você foi renunciando a fazer aquilo e então certos aspectos daquilo te escapam. E quando você começa a perder certas das habilidades que você tinha, você também já não tem a capacidade de julgar adequadamente
aquele resultado que ele está te servindo, né? E muito brevemente, no caso do juiz, isso tem um fator também de distinção, né? Que é a própria discricionariedade do juiz, né? É, Que é para ser uma função insubstituível, né? O insubstituível que do seria juiz. discricionariedade, só para a gente esclarecer para o nosso Discricionariedade é a capacidade de julgamento, né? capacidade de Decidir, julgamento. né? De estar certo, tá errado, é culpado, é inocente, etc. Ao mesmo tempo, o uso da IA dá um prestígio, também dá um prestígio, desde que ele seja segregado, né? Então, se só o juiz pode usar a plataforma para fazer isso, é uma coisa. Se qualquer um puder usar, é outra, né? Mas a gente sabe, por informações meio anedóticas, que os tribunais estão sendo enchidos de petições feitas por advogados que estão usando essas ferramentas assim, Exatamente. Eu tenho colegas advogados que falam exatamente isso. Exatamente. Então, assim, quanto tempo leva para isso se tornar a norma, percebe? Uma pergunta de pesquisa. E isso seria vale para interessante. inúmeras instâncias da nossa. Nós estamos falando da justiça aqui, mas pode ser para muitas outras coisas, né? Então, digamos assim, temos todo um universo a ser explorado eventualmente por pesquisas na área de sociologia do trabalho. O ponto todo é que, assim, no fundo, as IAs, elas aprendem com a gente, tá certo? Os LLMs, o que a gente joga lá para elas? São bilhões e bilhões de informações sobre o nosso comportamento. Isso é importante, né? A IA não pensa como o nosso cérebro, ela pensa como a partir da externalização dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, etc. Então, em princípio, ela aprende conosco. Mas, primeiro, ela não aprende com cada indivíduo, ela pega essa massa de indivíduos e produz lá médias, vamos dizer assim, né? Coisas desse gênero. Aos poucos, a gente começa a consumir cada vez mais produtos sintéticos, né? O que significa que o nosso comportamento, as nossas atitudes começam a refletir. Então, aí você cria uma circularidade, percebe? Entre essas... Isso é muito visível, o exemplo da contenda judiciária nos Estados Unidos entre o New York Times e o ChatGPT. Primeiro, o New York Times processou a OpenAI dizendo que eles tinham usado os acervos do New York Times para treinar o que é verdade. E a OpenAI processa o New York Times dizendo que os jornalistas do New York Times estão usando o ChatGPT para fazer as suas matérias e não pagam nada por isso. Eu não sabia dessa Eu acho esse caso, ele está rolando no tribunal americano, isso. Esse caso ele é muito exemplar disso, de como você vai criando uma circularidade que você não sabe mais o que é humano e o que é artificial ali, tá certo? Somos nós, é a máquina que está aprendendo conosco ou somos nós que estamos sendo educados pela máquina, percebe? Em algum momento parece que as coisas vão ficar mais pasteurizadas e os seres humanos vão ficar, de fato, reproduzindo uma estética ou um O que jeito... vai matar a fonte de inovação das LLMs, porque elas se alimentavam do nosso comportamento. E aí, se o nosso comportamento não é mais imprevisível, se ele começa a se tornar muito previsível, os outputs das LLMs também vão se tornar muito, muito previsíveis, tá certo? Uma questão interessante para se observar, de fato. Bom, professor, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Gostaria de agradecer muito a presença do senhor. Acho que foi uma conversa muito interessante. Foi um grande prazer para mim também. Legal. No futuro, aí, quando o livro for publicado, a gente vê de voltar aí com o senhor e fazer uma discussão sobre o conteúdo do livro. Então, essa foi mais uma edição do podcast do Understanding Artificial Intelligence, um projeto de divulgação científica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, sob a coordenação da professora Veridiana Cordeiro Domingos. Este podcast foi gravado diretamente do Estúdio Oswaldo Porchat, que fica aqui na sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. A apresentação é minha, João Ricardo Penteado, e de meu colega, Matheus Henrique Amorim. A produção técnica é de José Veloso de Freitas Júnior e Otávio Silva de Oliveira. A divulgação é de Ana Júlia Puertas e a arte da capa do episódio é de Rodrigo Carriel. Por fim, caso ainda não tenha feito, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse episódio com seus colegas. Dessa forma, você colabora com a divulgação dos resultados do trabalho científico brasileiro sobre inteligência artificial e sociedade. Um abraço e até a próxima edição.